ok? Só liberar o microfone para perguntar, para falar alguma coisa, vocês podem interromper a minha fala. É, é bem bom ver vocês. Não está gravando ainda, espera. Tá sim. Não, ainda não. No meu, não. Pra mim tá. Pra mim Pra também. mim também. Para mim ainda está girando, girando. Agora deu. É, bem bom ver vocês. Infelizmente, a gente tem que fazer esse encontro virtual, bem melhor presencial, que daí a gente consegue interagir melhor, ver vocês e poder a aula flui de um jeito diferente, né? Mas nesse momento é o que a gente pode fazer. Eu tenho tentado gravar vídeo aula para explicar os conteúdos para vocês, que também é uma coisa nova, né? Eu nunca tinha gravado vídeo aula. Espero que vocês estejam acompanhando os conteúdos e entendendo o que está sendo explicado. O objetivo do Hangout é tirar dúvidas, dar uma costurada no conteúdo, para que vocês possam avançar nessa aprendizagem de vocês. A educação à distância, a princípio, não foi pensada para criança, né? Ela é para adultos, os adultos usam muito isso, para conferência, para reunião, para aula. Agora, para criança, para adolescente, não é uma modalidade muito comum, mas é o que a gente tem agora nessa situação. Espero que todos estejam se cuidando, né, em isolamento, para evitar a proliferação do coronavírus e a gente possa voltar o mais breve possível para a sala de aula, que é bem mais divertido. De qualquer forma, eu trabalhei com vocês 2 capítulos do livro, finalizei um, comecei um e trabalhei o outro, que eu vou dar uma retomada hoje com vocês para ver quais são as dúvidas. O que vocês entenderam, daí alguém pode falar, por sociedade complexa? Um de cada vez. Não precisa se atropelar. O que seria uma sociedade complexa? O que tem uma sociedade simples? Que é o diferente de complexo, né? É uma sociedade. Que Fala, várias fala. pessoas, tipo, uma precisa da outra para poder trabalhar. Tipo, uns plantam, outros defendem a plantação, outros rezam para poder plantar. Essa é a complexa. Ó, numa sociedade simples, todos fazem tudo. As mulheres coletam, os homens caçam, mas tudo que é coletado, tudo que é caçado é de todos, é coletivo, as pessoas vivem juntas, né, não tem uma separação, é um bando é menor, né, até porque ele é nômade e anda de um lado para o outro. É uma sociedade bem típica do Paleolítico e do começo do Neolítico, né? Só que com a descoberta da agricultura, eles se fixaram. Como é que a gente chama isso? Sedentarização. Ótimo, sedentarização. Ó, com a descoberta da agricultura, eles viraram sedentários. E começaram a plantar, né? Agora não precisa mais ir atrás da comida, então eles produzem o próprio alimento, a própria agricultura, e esse bando vai crescendo, e chega uma hora que esses bandos precisaram se organizar. Para poder funcionar as coisas, eles precisaram se organizar. Que é aquilo que eu falei no vídeo. Ó, vocês vão plantar. Para que esses possam plantar, vocês vão defender. Porque outros bandos vão querer pegar o que é nosso. Então, vocês vão ser os soldados. Para que a agricultura dê certo, a gente precisa da ajuda dos deuses. Tem a chuva, do sol, né? Então, vocês vão rezar. Vocês vão fazer cerâmica para que aqueles possam guardar o que coletaram da agricultura. Vocês vão tecer, fazer tecido para que aqueles possam plantar, aqueles possam defender, aqueles possam rezar, esses possam fazer cerâmica. Eles acabaram dividindo as tarefas daquele grupo entre eles. Cada um vai fazer uma coisa. E só que se eu faço cerâmica,
Eu não posso plantar? Não dá para fazer as duas coisas. Se eu trabalho com a tecelagem, se eu faço tecido, eu não posso defender. Ou eu faço o tecido, ou eu aprendo a defender. Se eu defendo, eu não planto. Então, o que tinha eram as trocas. Aquilo que é produzido na agricultura é trocado com ceramista, é trocado com soldado, que é trocado. Então, alguém ficou responsável em fazer essas trocas, em organizar essas trocas. Só que, como é que eu vou me lembrar? Como que eu vou me lembrar daqui a pouco de quanto que eu peguei do fulano que planta para entregar para o ceramista? E quantas cerâmicas eu peguei do ceramista para entregar para o cara da tecelagem, para o agricultor ou para o soldado? Chegou uma hora que o negócio ficou tão complexo, ficou tão difícil administrar isso tudo, essas trocas todas, que eles foram obrigados a fazer o quê? Dinheiro. Não. Ó, era uma sociedade complexa. Eu preciso pegar do agricultor, entregar para o ceramista, saber quanto que eu Dividir? entreguei. Oi? Dividir tudo. Não, eles estão dividindo, ó. Mas para eu poder controlar essa divisão, eu saber quanto eu dei para cada um, se está certo. O que eles precisaram? O que foi? Eles criaram a escrita. Ótimo, quem foi que falou isso? Eu. Eu. Ah, o Antônio. Ah, tá, porque tu aparece como Marta, não sabia quem é Marta, gente. É a conta da minha mãe. Eu imaginei. Ótimo, Antônio. Olha lá, a sociedade ficou tão complexa que controlar essas trocas todas foi obrigado a inventar um sistema de escrita. E daí, quando eles inventam um sistema de escrita, que era uma escrita pictográfica, tá? No começo, a escrita não é igual à nossa. A nossa escrita é uma escrita fonológica. Ela tem um desenho para um som. B. Um som, um desenho que a gente inventou para esse som. A. Um desenho que a gente inventou para esse som. Né? Então, a gente, quando fala, a gente emite vários sons, para cada som um desenho. Eles não. Eles inventaram uma escrita pictográfica. Era um desenho para uma ideia. Então, rei. Para nós, rei tem 3 sons. O R, o E e o I. Então, para cada som, um desenho. Para eles, basta uma coroa. Já sei que é o rei. Né? Ou um produto específico, a soja. Para nós, soja tem 4 sons. Vocês estão estudando isso em língua portuguesa, né? Fonética, fonema. Se não estão estudando, vão estudar? Sim. Então. Para eles, não. Para eles, pode fazer um raminho de soja, né? Aquele desenho representa a soja. Isso é uma escrita pictográfica, pictures, desenho. Né? Um desenho para cada coisa. Então, essa escrita foi uma exigência, era obrigada, precisava ter, para poder organizar aquelas trocas todas dessa sociedade que está muito complexa, muito cheia de coisas diferentes, soldado, camponês, artesão, tecelão, sapateiro, sacerdote, etc., para poder organizar isso, administrar isso, foi necessário a invenção de um sistema de escrita. Quando eles inventam a escrita, eles deixam de ser uma sociedade histórica e passam a ser uma sociedade histórica. E isso tem a ver com a nossa primeira aula. André. Porque para contar. Professor, não Oi. deu para te entender direito porque tá tudo travado. Vocês estão meu. Tá tudo travado só para ti ou para todos? Eu não tô. Pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Pra mim tá travado um pouco também. Normal? Pra mim tá normal, só que antes tava travado. Pra mim tá um pouco travado. Então é a tua internet que deve estar oscilando. Tá? Tá, peraí. Olha lá. O que acontece? Para organizar, quando eles inventam essa escrita, deixa de ser uma sociedade pré-histórica e passa a ser uma sociedade histórica. E isso tem a ver com a nossa primeira aula, o desenho do Scooby-Doo. O historiador, para contar a história dessa sociedade, desse grupo que a gente está falando, agora ele tem pistas, ele tem prova do que ele fala, ele tem registros escritos daquilo que aconteceu naquela época para poder contar a história desse grupo. Ok? E começa, então, a história. E a gente vai começar, a partir de agora, a estudar várias sociedades históricas.
A gente vai estudar o Egito, Mesopotâmia, os persas, os fenícios, os hebreus, várias sociedades históricas que tinham um sistema de escrita que permitem para nós, os historiadores, poder falar sobre eles com certeza, ou um pouquinho mais de certeza, né? Porque essa escrita pode ter sido inventada, pode ser falsa, eu posso inventar uma carta falsa, daí o historiador não tem como saber. Mas a escrita, ela dá um pouquinho mais de veracidade para aquilo que o historiador está falando. Então, essa era uma parte da aula, do capítulo, da primeira videoaula. Como que uma sociedade deixa de ser pré-histórica e passa a ser histórica. E isso vai acontecer, e o legal é que isso acontece em vários lugares do mundo, mais ou menos ao mesmo tempo, e sem terem contato. Isso aconteceu no Egito, no Nordeste da África, isso aconteceu na China, na Índia, na Mesopotâmia, que depois eu vou mostrar para vocês onde é, fica ali na Ásia, pertinho da África. Em alguns lugares do mundo, basicamente na mesma época, 4.000 a.C., 3.000 a.C., eles precisaram inventar a escrita. Querem ver uma coisa que legal? Ainda hoje existem sociedades que não têm escrita. A gente pode pegar sociedades do interior da Amazônia, grupos indígenas do interior da Amazônia, ou do interior da África, que são grupos mais isolados, que tiveram pouco contato com a nossa civilização, com a nossa sociedade, e que eles não precisam de escrita, porque eles têm uma vida muito simples. Vão caçar, vão coletar, tudo é de todos. Então, eles não têm necessidade de escrita. Não é que eles não saberiam fazer, não é uma questão de inteligência, é uma questão de necessidade. Eles não têm essa necessidade. Um grupo da África, por exemplo, que vive da caça, pesca e coleta, e ainda é nômade, porque tem grupos nômades ainda. Ele não tem necessidade da escrita. A necessidade faz com que os grupos inventem a escrita. E até hoje é assim, gente. A necessidade faz com que a gente viva inventando novas tecnologias. Então, a pré-história, na prática, os grupos deixam de ser pré-históricos e passam a ser históricos, mas não são todos ao mesmo tempo. Tem grupos que ainda são pré-históricos, que ainda não produzem registro escrito, que ainda vivem como no Paleolítico, por exemplo. Então, não dá para dizer que o Paleolítico é um período da história. O Paleolítico é um jeito de viver. O Neolítico é um jeito de viver que tem a agricultura, mas não tem escrita. E depois, com a invenção da escrita, passa a ser histórica. Daí, algum aluno poderia me perguntar assim, quer ver? André, mas, assim como aconteceu no Egito, na Mesopotâmia, na China, na Índia, esse grupo indígena da Amazônia vai ter alguma hora que ele vai inventar a escrita? Não sei. Não sei se ele vai ter a necessidade disso. Talvez ele desapareça antes disso, por doença, agora o coronavírus chegou nas tribos indígenas lá, talvez desapareça antes disso, ou talvez nunca precise de escrita. Talvez ele viva eternamente, se a gente não entrar em contato com ele, e levar a nossa sociedade para eles, talvez ele não precise. Isso mesmo, Gabriela. A escrita foi inventada no Neolítico, só que ela marca a passagem da pré-história para a história. E agora a gente começa a estudar a história de várias sociedades. A próxima videoaula que eu vou gravar para vocês já começa o Egito Antigo. Então, é uma sociedade histórica, porque tem registro. E aquilo que eu vou falar sobre o Egito, eu estou partindo de uma coisa escrita. Os historiadores, quando vão estudar o Egito, eles já traduziram, e a tradução da escrita, do hieróglifo, foi no século XIX, eles traduziram a escrita. Depois eu vou falar mais sobre isso, sobre a escrita egípcia. Então, essa era uma parte de um capítulo que precisava terminar. Com relação a isso, alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Tudo bem? Beleza. E daí tem uma outra aula que, na hora que eu fui gravar, eu ainda falei o nome do Giovanni, que eu me lembro que ele perguntou isso.
quando a gente estava vendo a novelinha da pré-história, que ainda bem que deu tempo de ver, né? Que o Giovanni perguntou assim, tá, e como é que eles chegaram na América? Maria não viu tudo, né, Maria? Depois eu te passo a novelinha para ver em casa. Melhor que a novelinha da Globo. Como é que eles chegaram na América? Eu me lembro que o Giovanni perguntou isso e eu falei, isso são cenas dos próximos capítulos. Vocês devem ter visto o vídeo, a videoaula, que explica como que eles chegaram aqui. E tem uma coisa muito legal nessa videoaula e nessa matéria, de modo geral, né? Que é a possibilidade de terem vindo de mais de uma parte, de mais de uma forma. Tem duas explicações. Tem mais, tá? São 5 explicações, na verdade. Mas 2 explicações são as mais famosas. São aquelas que os arqueólogos acreditam mais. Né? E são essas que os livros didáticos trazem. A explicação mais famosa, que eles mais acreditam, é a do Estreito de Bering, que é aquela que é lá pelo Alasca. Entre o Alasca e a Ásia, ali tem água. Né? Que separa a Ásia e a América, ali tem água. Não sei o nome daquele mar. Né? Mas embaixo daquela água tem terra. Né? E durante a última glaciação, que foi até o ano 12.000, de 20 a 12.000, mais ou menos, anos atrás, teve um período de glaciação muito frio, né? Então, a água dos oceanos, ela ficou retida nos polos. Ela congelava mais nos polos. É como se o Polo Ártico e o Antártico tivessem aumentado por conta do frio. Essa água ficou mais retida ali. Gente, se a água do oceano se retém em forma de gelo, diminui o nível do mar. Ok? O nível do Oceano Pacífico, mas deve ter um nome específico, aquela partezinha ali, o nível do mar baixou. Quando o nível do mar baixou, essa passagem entre a Ásia e a América ficou aparente, dava para passar por ali. Né? Não tinha água, pelo menos não em toda ela. E daí, os asiáticos, os Homo erectus, lembra? Que agora já são sapiens, passaram por ali atrás de comida. É óbvio que eles não sabiam que estavam passando. Ok? Não é uma pontezinha que a gente vai, galera, todo mundo correndo para passar bem rápido antes que a água volte. Não é assim. Tá? Anos, centenas de anos de era glacial fizeram com que aparecesse essa passagem e eles indo atrás de comida, porque também os animais passavam por ali, eles iam atrás da caça e foram vindo e acabaram chegando na América. Isso por volta de 12.000 antes de Cristo. E o principal sítio arqueológico que prova essa passagem é um sítio arqueológico, daqueles que a gente já viu como que é, né? No México. Sítio de Clovis, que é a ossada que eles encontraram. Né? E essa ossada que eles encontraram no México, ela tem uma tipologia óssea, ó, uma palavra nova para vocês. Um tipo de osso, um tipo de crânio, que é parecido, que é muito, muito próximo ao asiático. Que tem fossa nasal mais estreitinha, olho menos arredondado. Pensa um crânio, daqueles que a gente vê aí nas arqueologias, né? Aquele crânio que foi encontrado tem uma fossa nasal mais estreitinha, um olho menos arredondado. Né? Então, ele tem uma tipologia óssea, que é a mesma que tem na Ásia. Então, isso prova... Chegou um atrasado. Isso prova... Sou eu atrasado. Peguei meu celular. Peguei meu celular de volta. Tá. Isso prova que esses que estão no México vieram na Ásia. Isso prova que aqueles que estão no sítio de Clovis vieram da Ásia. Uma tipologia óssea igual aos asiáticos. Então, prova a teoria do Estreito de Bering.
Está provado. Né? É ciência, está lá. Agora, mais para o sul aqui, foi encontrado a Luzia, por exemplo, tem uma tipologia óssea diferente do Clovis. A Luzia, que foi encontrada aqui no Brasil, na região de Minas Gerais, ela tem uma tipologia óssea negroide. O que é isso? Ela tem um crânio mais parecido com os africanos, que é com uma fossa nasal mais larga, o olho mais arredondado. Pera, mas se vieram todos lá pelo Estreito de Bering, deveriam ter todos a tipologia óssea do Clovis. Como é que tem uma Luzia aqui embaixo? Então devem ter vindo de uma outra forma. E daí surgiu a teoria malaio-polinésia. A teoria malaio-polinésia que diz que os africanos foram para a Ásia, desceram ali para a Austrália, aquela região da Austrália, Polinésia, né? E de barco vieram para a América do Sul. Então são as duas principais teorias. Teoria do Estreito de Bering e teoria malaio-polinésia. Por isso que tem tipologias ósseas diferentes. Uma mais negroide, uma mais asiática. Que também tem a mesma época, 11, 12 mil anos atrás. Então, as duas levas migratórias que vieram para a América, e o Giovanni não está aí para a gente responder isso, vieram basicamente dessa forma. Tem outras teorias, mas elas são menos acreditadas pelos arqueólogos e pelos historiadores. Tem poucas provas do que eles estão falando. Tudo bem isso? 12 mil anos atrás chegaram na América. De duas formas. Até aí, tudo bem? Sim. Tem uma Beleza. pessoa nova. Tem uma pessoa nova? É o Fire 10. O Fire 10. Sou Quem eu, é? Pedro. Ah, tá. Eu peguei o celular. Até 10. Peguei Até o celular de volta. Então, vai ter uma arqueóloga brasileira que estudou na França, arqueologia, que vai mexer com tudo isso. Estava tudo certo. Há 12 mil anos vieram de lá de cima, vieram aqui por baixo, os arqueólogos estavam conversando sobre isso, e vem uma arqueóloga brasileira, Niede Guidon, que foi fazer uma pesquisa lá no Piauí, uma escavação lá no Piauí, e encontrou, nessa escavação dela, vestígios humanos, vestígios da presença humana, tá? Ela não tem nenhum osso humano. O que ela achou? Ela achou o resto de uma fogueira, aquela marca preta que fica na terra, e lascas de pedra que eram usadas como ferramenta durante o período paleolítico. Pedra lascada, próximo da fogueira. E daí a Niede Guidon foi fazer a datação daquilo que ela encontrou em laboratório, né, com carbono 14, para ver quanto tempo tinha aquilo, e aquilo tem uma data de 50 mil anos atrás. Opa! Niede Guidon mexeu com a arqueologia. Se chegaram aqui a 12 mil, que é o que os caras falam, a Niede Guidon acha uma coisa muito mais antiga, de 50 mil anos atrás. É como se a Niede Guidon dissesse assim, quer ver? Os arqueólogos estão todos errados. A presença humana na América é muito mais antiga. É de 50 mil anos atrás. E daí os arqueólogos da América, especialmente, né, que pesquisam aqui na América, não vão acreditar na Niede Guidon e vão dizer para ela assim, não, fala de doida, tá? O que ela encontrou não são vestígios humanos. Essa fogueira que ela encontrou e diz que foi um vestígio humano, pode ter sido provocada por um raio. Uma tempestade, um raio caiu ali, queimou aquela parte e marcou a terra. E as lascas de pedra que ela está encontrando lá, e diz que são ferramentas do paleolítico americano, elas podem ter sido provocadas naturalmente, gente. As pedras rolam, não rolam? Um vento mais forte faz uma pedra, ou uma chuva, e nessa coisa de rolar as pedras, acaba uma batendo na outra, quebra, faz uma lasca, pronto. Está ali a lasca de pedra e a marca da fogueira, que foi o raio que fez. Os outros arqueólogos vão desacreditar a Niede Guidon.
Óbvio, porque se eles forem acreditar nela, a teoria deles está errada. Eles dizem que foi há 12 mil anos. A única prova que eles têm é de 12 mil anos. A Nied Guidon fala que é de 50 mil anos. Então André, ficou uma discussão. Oi. você acredita nessa teoria dela? Então, Pedro, interessante, porque tem um arqueólogo francês que veio trabalhar com a Nied Guidon. Ele refez toda a pesquisa dela, tá? Inclusive a datação. Inclusive ele diz assim, ó, não é de 50 mil, é de 40 mil anos atrás. E ele diz que é ferramenta feita por seres humanos. Sim. Então, ainda está uma discussão dentro da arqueologia e da história, mais da arqueologia até, que não tem um fim. A arqueologia talvez seja uma ciência que os meus alunos geralmente se apaixonam, tá? Querem virar arqueólogos. Muito inexata, porque, assim, quanto mais as pessoas forem cavando, mais coisas elas vão achando. Então, tem muita coisa para achar ainda. Então, talvez a Nied Guidon esteja certa mesmo. Né? Talvez onde acharam a Luzia, aqui no Brasil, e onde acharam o Clovis, lá no México, se continuarem cavando, se continuarem escavando, talvez eles achem mais coisas. Mas se ela estiver certa, assim, se alguém descobrir, se isso é muito verdade, assim, se alguém descobrir que isso é verdade verdadeira, ela estiver certa, todos os cientistas vão ser meio que mentirosos, né? Acho que não, eu não colocaria como mentirosos, Pedro, mas eu colocaria como eles, como e a gente vai ter que pesquisar mais, então. Eles só foram, eles não são mentirosos porque eles não estão falando uma mentira, eles têm uma prova de 12 mil anos. André, mas pra você, qual que tá certa? Na tua opinião? Na minha opinião, tanto a do Estreito de Bering quanto a Malaia Polinésia estão certas, e está provado isso, porque tem tipologias ósseas diferentes. Né? Veio gente de cima que tem o tipo ósseo do Clovis. Veio gente da Malaia Polinésia que tem o tipo ósseo da Luzia. Então, as duas estão certas. Tá? Veio gente de duas formas diferentes. Agora, eu penso que a arqueologia vai precisar avançar muito ainda para chegar numa resposta mais exata. A gente não tem ainda uma certeza, eu não posso afirmar que a Nied está certa ou que os outros estão certos. Primeiro que eu não sou um arqueólogo, né? Não estou discutindo isso com eles, eu tenho todo o conhecimento que eles têm da arqueologia brasileira, mas eu penso que a arqueologia ainda é uma ciência que vai precisar cavar mais ainda para chegar em respostas mais certas. André, Oi. Então, eles têm provas que a Lúcia, aquela que a gente viu, o macaco que a gente viu lá na nossa novelinha, ela tem provas que ela existiu de verdade? Não sei quantos anos atrás. 3,2 milhões de anos atrás, a Lúcia existe ossada, pedaços de osso da Lúcia. Tá? Não existe Na Etiópia. Na Etiópia. Isso mesmo, na Etiópia. Foi achado lá na década de 1970, mais ou menos, eles acharam. De vez em quando eles acham uma espécie nova. No ano passado, eles acharam uma espécie nova na Austrália. Muito parecida com entre o Neandertal e o Sapiens. Tem característica de Neandertal e característica de Sapiens. Só que ele é mais baixinho do que o Sapiens, mas ele não tem os membros curtinhos como o Neandertal. Eles deram um nome, agora não lembro qual foi o nome, numa caverna, eles foram pesquisar dentro de uma caverna, escavar, e acharam uma tipologia óssea completamente diferente. Não é Sapiens, não é Neandertal, não é Erectus, não é não sei o quê, não é não sei o quê. Então, é uma espécie nova. De vez em quando eles acham uma espécie nova, só que ela não é mais antiga que a Lúcia. A Lúcia ainda é a espécie mais antiga encontrada. Ô, André, mas se eles acharam essa diferente, tem como essa espécie ser verdadeira ou eles precisam de mais provas do que essa? Não, ela já é uma prova, né? Porque Já? eles têm alguns ossos já. Eles já tem até nome. Qual Agora nome foi dado?
É homo alguma coisa, tá? Eu vou pesquisar e vou mandar para vocês. Não me recordo agora o nome, No, mas foi... no livro fala que existiu também uma espécie, vamos dizer assim, eu não lembro qual, não lembro se era Homo sapiens, uma espécie, que estava no museu lá de São Paulo, que pegou fogo. Foi o Rio de Janeiro. Aludia, No Rio o de crânio Janeiro. Aludia, que é o crânio mais antigo que a gente tinha do Brasil, né? Sim. Ele pegou fogo. O que vai ter quando eles estão reconstruindo agora o museu, né? O que vai ter é um Réplica. crânio feito em essas impressoras, 3D. impressora, Impressora 3D. isso, 3D, ótimo. O que vai ter uma impressão 3D do crânio dela. Uma pena, né? Porque a gente perdeu a prova mais antiga de um ser humano aqui no Brasil. Mas, quem sabe nas próximas escavações arqueológicas eles vão. Alguém perguntou ali no chat se existem outras espécies além dessas. Existem várias outras que os arqueólogos vão achando e que não estavam na novelinha, tá? Tem um Homo de Cro-Magnon, né? Tem esse Homo que foi encontrado agora. A novelinha, ela escolheu algumas espécies para mostrar para vocês como que foi acontecendo o processo de evolução. E, mais importante, para que vocês entendessem, e eu espero que vocês tenham entendido, é que essas espécies elas vão se adaptando ao meio. Ou elas se adaptam ao meio, ou elas desaparecem. E não é só espécie humana. Qualquer espécie animal, espécie vegetal, né, ou ela se adapta ao meio, ou ela desaparece. Né? Por exemplo, se parar a chuva na Amazônia, a Amazônia chove muito, tá? Quase todo dia chove lá em Manaus, naquela região. É uma região muito úmida. Se parar a chuva ali, vai ficar muito quente. Né? As plantas, os animais vão sofrer um processo de mutação genética. Bom, eu espero que vocês estejam fazendo as atividades, vendo as videoaulas, refazendo com gabarito, ok? Você já deve ter percebido que nesse jeito de aprender, vocês são muito mais responsáveis por aquilo que vocês não aprendem do que na sala de aula. Na sala de aula a gente fica cobrando de vocês, né? Que vocês entendam as coisas. Agora não, agora vocês têm que pegar o gabarito com as respostas, ver as respostas de vocês e entender por que erraram, né? Ou se acertaram. Agora vocês são muito mais responsáveis, exige de vocês mais maturidade, peçam ajuda se precisar. Eu não criei ainda, a única turma que eu não criei grupo de WhatsApp foi a de vocês, tá? Mas eu vou criar um grupo de WhatsApp para, se vocês tiverem alguma dúvida, para vocês perguntarem, poderem usar o WhatsApp para isso também. Né? Não esqueçam que vocês têm um trabalho para fazer a placa para uma área de escavação arqueológica. Pensem numa área bem importante. Acabaram de achar uma ossada nova. Eu já te E mandei. medida. Como é que vocês fariam uma placa de proteção disso, de manutenção? Ou pensem na Ilha do Campeche, cheia de pintura rupestre, como tem. Quem já foi lá sabe disso. Pintura não, inscrição. André, você recebeu vocês a que eu mandei para você? Se vocês fossem fazer uma placa para a Ilha do Campeche, das inscrições rupestres, como que seria essa placa? Beleza? Eu sei que a Natália já mandou lá, né? Oi, eu mandei. Chegou? Chegou. E o meu chegou? Daí eu não vi porque eu não abri o e-mail ontem, gente. É porque assim, tem a videoaula de 8 turmas. Nós temos a coordenação da escola. Eu fico meio entre um e outro, tá? Mas hoje eu abro. Mas o da Natália eu vi que chegou. Certo? Hoje eu mandei por e-mail. A Não sei aula se já, ainda veio. a aula já está terminando. Foi um prazer ver vocês. Tem mensagem no chat, André. Que mensagem no chat tem? Tem várias, né? Mas eu não consigo acompanhar o chat. Eu dou aula ou eu leio. É que a Gabriela tá perguntando se o grupo vai poder ter gente que tá usando o celular dos pais.
Se pode, pode. Quem não tem celular e usa do pai, inclui o celular do pai. O objetivo do grupo do WhatsApp é somente tirar dúvidas, ok? Então, ali não vai ter piadinha, não vai ter brincadeirinha, nada disso. Tá? Isso vocês têm os grupos de vocês. Esse grupo é um grupo para aula de história. Tá? Eu tenho com o sétimo, com o oitavo, com o nono, funciona super bem. Né? Por exemplo, no sétimo ano, ainda há pouco eu mandei uma mensagem. Vamos, galera, vai começar a videoaula. Deu. Eles falaram ok, ok, e vieram. Certo? Um prazer Sim. revê-los. Então, eu vou interromper a gravação. Cadê a barrinha? Essa gravação ela vai para um canal do YouTube que vocês vão receber em breve. Quem quiser rever, pode rever depois, ok? Vai A pro Vera me YouTube. mandou e eu já mandei no nosso grupo de estudos geral. Ah, ótimo.